Bom, então vamos ver aqui o que a galera mandou pra gente. Agora sim, começando aqui pelo Caetano Braga. Não vai cair, hein? Não, Não vai cair o sinal. Vamos ouvir. Vamos lá. Boa noite, pessoal do Flow. Boa noite, Jones. Jones, no livro Os Senhores do Crime, do Jean Ziegler, ele diz que o crime organizado seria uma das formas mais puras do capitalismo, porque funciona praticamente sem limites éticos, visando apenas o lucro. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa visão, fazendo um paralelo principalmente com os escândalos que a gente viu da Faria Lima. E se puder, no final, falar de uma maneira inteligente como que a gente consegue combater o crime organizado sem onerar o trabalhador e o mais pobre, diferente do que a gente vê hoje em dia. Dali. Vocês ouviram a pergunta? Ouvi. Perfeito, vamos lá. Vai, manda ver. Carlos. Eu não ouvi a pergunta, mas vou ouvir a resposta. Foi basicamente uma pergunta falando do Jean Ziegler, que ele diz que o crime organizado é uma das formas mais puras de capitalismo, porque é uma dinâmica de acumulação sem limites éticos. Gente, vamos imaginar aqui um jovem do Rio de Janeiro com um fuzil na mão. Vamos imaginar. Esse fuzil normalmente não é produzido no Brasil. Né? A gente tá falando de um fuzil israelense, de um fuzil estadunidense, belga e por aí vai. Como é que chega um fuzil numa favela do Rio de Janeiro? Porque assim, vamos partir do pressuposto aqui que aquele menino, aquele jovem que tá com um fuzil na mão, ele normalmente é semi-analfabeto. Ele não terminou nem sequer o ensino médio. Ele não fala inglês, ele não habla espanhol. Então ele não controla a cadeia de comercialização global daquele fuzil. Perfeito? A cocaína é uma das mercadorias ilegais fundamentais para sustentar o tráfico de drogas e, consequentemente, inclusive, o tráfico de armas. O Brasil não produz cocaína. Cocaína é produzida nos países andinos a partir da folha da coca, que é uma folha ancestral usada por povos originários. Veja, a gente está falando de um comércio logístico continental. Porque não é fácil você fazer com que uma mercadoria saia, por exemplo, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do México e por aí vai, para chegar no Brasil, que está entre os 5 maiores consumidores de cocaína do mundo. Vamos também aqui fazer um consenso mínimo, que é aquele rapaz que está com um fuzil numa favela, numa rocinha da vida, ele também não comanda o tráfico transnacional de cocaína. Muito menos o tráfico de drogas sintéticas que são importadas da Europa Ocidental. Então, assim, não é a pessoa que mora na Rocinha que comanda o tráfico de êxtase que sai de Amsterdã e vai parar nas baladas de Copacabana, da Faria Lima e por aí vai. Estamos concordando com isso. E aí vem um terceiro vetor, né? Para garantir o tráfico de armas, tanto interno quanto internacional, o tráfico de drogas, a gente precisa de muito dinheiro. Para movimentar dinheiro é fundamental a lavagem de dinheiro. A gente está falando de bilhões e bilhões. E o que é a lavagem de dinheiro? É você fazer um processo de ocultamento, né, da origem e do destino do dinheiro, dando uma fachada legal para um dinheiro que é ilegal. Isso é uma operação extremamente complexa. Tem a ver agora com... agora tá na mídia, inclusive, a Operação Carbono Oculto. Exatamente. Que tem tudo a ver com isso que você está falando. Exatamente. Então perceba aqui 3 pernas fundamentais do que se chama de crime organizado, né? Tráfico de armas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Nenhuma dessas cadeias econômicas, né, dessa economia predatória, como alguns sociólogos chamam, é controlado a partir dos aviãozinhos da favela. Perfeito? Então, assim, a maior apreensão de armas da história do país foi feita num condomínio no Rio de Janeiro, né, que inclusive o Bolsonaro, né, morava próximo lá, era vizinho. O rapaz está sempre no lugar errado, na hora errada. Uma das maiores operações financeiras agora contra a lavagem de dinheiro do crime organizado foi feito na Faria Lima. Uma das maiores apreensões de drogas da história do Brasil foi feita no Porto de Santos, né? Que dizem as más línguas que um ex-presidente comanda a corrupção no Porto de Santos há 30 anos, um ex-presidente golpista. Eu não vou falar o nome, porque eu tô recebendo processo demais já, Igor e Carlos, tá difícil. Meus advogados estão... Eu posso imaginar a quem você se refere, mas é melhor não falar nome de melhor ninguém. não. Essas coisas são perigosas. É um ex-presidente que poderia fazer o próximo filme do Nosferatu. E aí... e aí, repare, combate ao crime organizado significa primordialmente você asfixiar financeiramente e logisticamente os grupos criminosos. Porque o combate no varejo, dito combate no varejo, que é uma simulação de combate... Que é o que acontece hoje. Que é o que acontece hoje. Basicamente, ele gera morte, traumas, bala perdida, crianças assassinadas, jovens assassinados, encarceramento em massa, e a violência no Brasil só faz crescer. Veja,
Desde o final da ditadura empresarial militar até hoje, a gente tem a mesma política de segurança pública, salvo algumas pequenas exceções. Governo Brizola no Rio de Janeiro, governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul e, por incrível que pareça, o primeiro governo Mário Covas aqui em São Paulo. Tirando esses 3 governos, a gente tem basicamente o mesmo paradigma de segurança pública, que é a política do tiro, porrada e bomba. É prende, mata, encarcera. Prende, mata, encarcera. É isso. Reduziu a violência? Não. Cresceu facções criminosas, se espalharam pelo Brasil inteiro, o consumo de drogas nunca foi tão alto, o tráfico de armas nunca foi tão alto, inclusive a CPI do tráfico de armas feitas há mais de 10 anos atrás no Congresso Nacional falava que 50% de todas as armas em circulação no Brasil saíam do Estado, da polícia ou das Forças Armadas, principalmente do Exército. Então, combate ao crime organizado, sério, parte do pressuposto de que a gente vai asfixiar por cima as cadeias de comando. Porque aí é muito fácil, né? Qualquer governador oportunista diz que vai ser eleito e a polícia vai atirar na cabecinha. Aí qualquer racista, fascista, vai e mata 40 na Baixada Santista e diz que está combatendo o crime. Mas você vai ver os índices, por exemplo, aqui em São Paulo, Carlos, explodiu o índice de crimes sexuais, de violência sexual contra crianças, de feminicídio e por aí vai indo. Então, isso não muda nada. Objetivamente. Agora, o que é que muda? Uma operação como essa. Só que aí, qual é o segredo? Veja, existia uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Se desmontou esse esquema. Mas as condições concretas para a continuidade da lavagem de dinheiro não foram desmontadas. Por exemplo, 2 medidas. O sistema bancário deveria ser totalmente estatizado e a distribuição de combustível totalmente estatal. Quer quebrar as pernas do crime organizado? A gente tem que acabar com a distribuição privada por retalho de combustível. E não só combustível, gás de cozinha. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as milícias dependem fundamentalmente da distribuição privada de gás de cozinha. Se a gente estabelece um monopólio estatal sobre a distribuição de combustível e gás de cozinha, estatiza o setor bancário e cria regras realmente rígidas para a circulação de capital e a gestão de fundos de investimento, a gente asfixia financeiramente o crime. Sem dinheiro, nenhuma facção, nenhuma quadrilha consegue sustentar um mês a sua estrutura. Johnny,